sabe o que significa um profissional intérprete de Libras? Vamos conferir? Oi Lusa, tudo bom? Quero cumprimentar você, aos seus colegas, ao seu professor ou professora de Libras por essa oportunidade de contribuir no trabalho de vocês na faculdade e na formação de vocês. Eu sou o professor Michel Estadulho, do IFMS Campus Aquidauana. Eu estou na área de Libras há praticamente 25 anos, esse ano completam 25 anos na área. Como tradutor e intérprete, eu fiquei como 16 anos e há 9 eu estou como professor de Libras. Mas na verdade, se eu for relatar um pouco da minha trajetória, eu era tradutor e intérprete e ao mesmo tempo professor de Libras, só não tinha formação. Inclusive minha esposa me fala, você é professor de Libras? Eu falava, não, eu sou tradutor e intérprete, que tá na veia. E quando eu comecei, eu digo que é um paradoxo, ao mesmo tempo que era difícil, era fácil. Por que eu falo que era difícil? Hoje nós temos aí as redes sociais, a mídia, para podermos buscar sinais, aprender e interagir com outras pessoas. Na minha época que eu comecei, em 97, eu fui o primeiro intérprete em Aquidauana, na minha cidade, e não se tinha isso. Para aprender sinais, aprender a interpretar ou a sinalizar, era o convívio com a comunidade surda. Eu digo que a Libras ela mudou completamente a minha trajetória, a minha vida, do que eu era e o que eu sou hoje. Eu comecei com 20 anos de idade na língua de sinais, tinha apenas a 7ª série, jamais pensar em ser um professor universitário, jamais pensar em conquistar tudo que eu conquistei através da língua de sinais. Então hoje eu atuo aqui no campus como professor de Libras, mas em todo evento que tenha do FMS, ou até mesmo palestras que eu vou ministrar, como aconteceu semana passada, eu fui ministrar uma palestra no campus Ponta Porã e teve as interpretações, e eu revezei com os intérpretes, ajudei a interpretar no evento, fui outro campus, que é o campus Corumbá, também teve as palestras, o intérprete contratou 2 intérpretes para interpretar, mas eu os conheço há mais de 10 anos, 20 anos aí, e eu quis, por vontade própria, de revezar nas interpretações. Então não tem um local que eu vá que eu não faça isso. Agora, somente eu não estou mais atuando em sala de aula. A minha esposa aqui no campus, ela é tradutora e intérprete, e ela atua em sala de aula. Inclusive, eu vou pedir para que ela faça um vídeo também e envie para vocês esse vídeo, que vocês possam saber um pouco mais da trajetória dela, o que ela passou e como ela iniciou todo esse processo de aprender a língua de sinais. Tá? Então, um pouquinho, resumidamente. Olá, tudo bem? Agradeço pelo convite de estarmos aí falando um pouquinho de nossas experiências como tradutor e intérprete, né? Meu nome é Maria Semir, hoje sou tradutora e intérprete aqui do Instituto Federal de Aquidauana e a minha atuação ela é um pouquinho diferente dos intérpretes que hoje, né, vamos dizer hoje, mas é uma leva que está tendo essa profissão recentemente. Por quê? Porque eu venho de uma leva da qual nós tivemos nosso aprendizado e os nossos estágios feitos nas igrejas. E o professor, que foi na época meu professor de Libras, hoje ele é o professor aqui no Instituto Federal também, o Michel Estadulho, e ele também é o meu esposo. Então, eu sou uma tradutora e intérprete um pouquinho diferente, porque como nós já vimos de uma leva da qual você chega e já presta atenção muito bem em relação ao áudio, o que está acontecendo e aprende a contextualizar. Então, essa é a minha função hoje. Mas os demais colegas que chegaram de uma área somente educacional, eles pedem o conteúdo com antecedência para o professor para que se sintam seguros. Vão em busca de vocabulários, vão em busca de melhor tato naquela disciplina da qual ele vai estar traduzindo. Quando é bem aceito pelo docente, então há um trabalho mais tranquilo, né, mais confortável. Mas nem todos os professores são assim.
infelizmente, é uma área da qual os professores muitas das vezes deixam para passar o material de última hora, não dando tempo para você ler ou se inteirar do assunto. Então, essa é uma dica, né? Se você quer ir para a área educacional, tem que ter muito tato com os docentes e ir em busca do conteúdo mesmo, desde o primeiro momento que você for trabalhar com eles. Se você se sentir mais seguro dessa maneira, o correto é pedir o material com antecedência, buscar vocabulários, buscar formas e meios da qual o teu surdo vai entender o que está sendo passado. O que é ser um profissional tradutor e intérprete de Libras? Para mim isso é maravilhoso, que veio na minha vida, porque é um mercado de trabalho que está super amplo. Quanto mais você se capacitar, mais local de trabalho você vai ter acesso. Os ganhos estão sendo muito bons, isso falando-se na área financeira. E você tem várias vertentes para trabalhar. Você pode trabalhar na área educacional, você pode ir para o meio artístico. Então, se você for para o meio da televisivos, ganha mais ainda, só que precisa se capacitar, precisa estudar bastante. Cada local que você quiser ser inserido como um tradutor e intérprete, não adianta você falar assim, eu vou estudar um pouco e já vou tentar ser contratado, porque você pode queimar a sua imagem, porque infelizmente é a sua imagem que você vai estar vendendo, né? O seu meio de trabalho, o teu corpo em relação à sinalização, a tua vestimenta, a tua postura, tudo isso é contado de um tradutor e intérprete. Então, nós precisamos muito estar sempre se cuidando da nossa voz, cuidando da nossa saúde em relação a articulações. Por que da voz? Porque chega um momento que, se tiver um surdo e ele começar a sinalizar, é tua função e obrigação fazer a tradução em voz. Então, nós precisamos nos atuar sempre nessas duas versões. Uma vez você sinaliza, uma vez você oraliza. Então, você não foge disso. Mas é uma área que está muito ampla, tanto aqui no Brasil como fora. Então, vamos começar aqui pelo Brasil, né, que é a nossa área, que é mais fácil, a nossa língua portuguesa, porque a parte da língua de sinais é um pouquinho complexa, é um pouquinho difícil, mas nada é impossível quando você cai de cabeça, se joga realmente e aprende essa nova língua. Então, vem fazer parte do nosso time. Obrigada, professor Michel. Obrigada, intérprete Samir. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço.